Olá, tudo bem com você? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa preparatório para o SAEB. Sim, o SAEB está chegando, uma avaliação muito importante. Eu sou a professora Gisele Manhães e vamos tratar de quê na aula de hoje? Hoje vamos falar do descritor 15, isso, o descritor 15, que é um descritor cobrado nessa avaliação. O que é isso, professora? Que tipo de descritor seria esse? É o descritor que faz a gente entender, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. Através de quê? Através de advérbios, através de preposições, que são elementos conectores. Então, advérbios, preposições, conjunções. Então, a todo tempo você vai ouvir falar nisso. Então, a aula de hoje vamos entender essas relações que ocorrem no texto. Vamos estudar? Vem comigo, então. Bom, e como eu estava falando, se trata do descritor 15. Então, conjunções, advérbios, preposições vão me ajudar, sim, a entender o quê? O texto. E quando você entende o texto, você está falando sobre coerência. O texto tem que ter uma coerência, tem que ter um sentido lógico. É o que nós vamos estudar hoje. As relações semânticas, relações de sentido. E aí eu trouxe para você, com certeza você já ouviu falar, as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Cada uma tem uma ideia. Expressão soma, oposição, alternância, conclusão e explicação. E claro que eu tenho inúmeras conjunções adverbiais, inúmeras preposições e advérbios. Existem vários na língua portuguesa, então eles vão me ajudar bastante agora. Você tem que estar ligado nas conjunções. Por quê? Um exemplo. Gisele estudou bastante para a prova, porém ficou sem média. O porém é uma conjunção adversativa, dá uma ideia contrária. Se você mudar a conjunção, pode atrapalhar o sentido do texto. Por quê? Porque cada conjunção tem o seu sentido. Então, veja bem, vou mudar. Gisele estudou para a prova, mas tirou nota baixa. O mas e o porém, mesmo valor semântico, mesmo sentido. Não danificou a semântica, o sentido do texto. Mas veja bem, Gisele foi à praia, mas também saiu com os amigos. O mas, você tem que observar o sentido que ele te oferece. Na oração anterior, tem uma ideia contrária. Mas essa que eu fiz agora, de ir à praia e também sair com os amigos, não foi assim? Gisele foi à praia, mas também saiu com os amigos. O mas também, que agora a conjunção mas já não está sozinha. Dá uma ideia de adição, soma. Então, toma cuidado com as conjunções que você encontrar. Quer ver uma coisa? A preposição para é um elemento conector. Por quê, professora? Porque ele me ajuda a entender o texto. Vamos ver a preposição para. Como qualquer outra preposição, me ajuda muito no sentido do texto, entender, a trazer a coerência para o texto. Também podemos lembrar da coesão. Por que coesão, professora? Porque, na verdade, quando eu estou lendo um texto, cada palavra tem que estar no seu devido lugar. As conjunções bem trabalhadas. Então, nessa agora que eu vou falar para você, preposição para. Gisele foi para São Paulo. Esse para dá sentido de quê? Destino. Foi para São Paulo. Agora, estudei durante a madrugada para passar no vestibular. Esse para não dá ideia de destino, dá ideia de finalidade.
certo? Então, as conjunções é de acordo com na oração que está inserida, de acordo com o texto. Você lê e vê o sentido que ela te oferece. Então, o próximo texto trataremos sobre isso. As conjunções estarão grifadas, algumas palavras ou advérbios. E qual é o sentido que te oferece? Qual é o sentido no texto? Tudo é de acordo com o texto. Não posso pegar uma conjunção do nada e falar. Então, vamos estudar? Vamos ler o próximo texto, tem palavras grifadas, expressões grifadas, e a gente vai tentar entender o sentido. Vamos lá. E agora, como você pode observar nessa notícia, nesse texto, eu tenho várias expressões destacadas, cada uma com seu sentido. De repente, indica tempo, modo. Bom, para isso eu tenho que analisar e ver dentro do contexto. Dá uma lida, dá um pause no vídeo e leia. O texto é pequeno. Bom, eu vou te ajudar, né? Se você observar, na reta final do inverno de 2023, eu não grifei, mas você entende que vai dar ideia de tempo. Mas eu não grifei, porque eu já grifei outros termos. Segundo, nos próximos dias. Então vamos lá, na reta final do inverno 2023, os termômetros seguem registrando números altíssimos em todo o Brasil. E, segundo previsão da Metsul, meteorologia, a expectativa é que a onda de calor extremo se mantenha nos próximos dias, com valores históricos de temperatura máxima nas 5 regiões do país. Se na sua prova aparecer uma expressão grifada e opções de marcar, você tem que analisar o sentido, ou seja, você tem que analisar a semântica das palavras. O que é semântica? Semântica é o sentido daquela expressão dentro do texto. Então, e segundo previsão, na minha mente eu consigo entender, vou voltar até o slide, e na minha mente eu consigo entender que esse segundo eu posso transformar de acordo com a previsão, em conformidade com a previsão. Esse segundo aqui, essa palavra destacada, dá ideia de conformidade. Você sabia disso? Eu não sei se você já aprendeu sobre orações. Nós temos orações adverbiais, conformativa. Você deve ter estudado. Então, aqui é uma conjunção adverbial conformativa. Eu poderia substituir meu certo e conforme previsão, tá vendo? Esse segundo tem o mesmo sentido de conforme. Então, sentido de conformidade. Então, quando eu não sei, eu tento no meu pensamento trocar por uma outra palavra de mesmo sentido para eu entender. Olha, o calor extremo se mantenha nos próximos dias, ou seja, se vai se manter quando, em que momento, durante quanto tempo? Nos próximos dias, dá ideia de quê? De tempo, com valores históricos de temperatura máxima nas 5 regiões do país. Então, essa temperatura máxima, onde? Em que local? Em que lugar? Nas 5 regiões do país. Por isso, dá ideia de lugar. Como eu falei, algumas conjunções podem me trazer sentidos diferentes. Um exemplo é o para, que é uma preposição. Aqui, esse para é uma preposição. Mulher malha 3 horas por dia para chegar ao corpo perfeito. A ideia de destino, lugar? Não. Ela tem um objetivo. Qual o objetivo? Chegar ao corpo perfeito. Então, ou seja, ela tem uma finalidade. Ela malha com a finalidade de chegar ao corpo perfeito. Olha esse texto. Homens encapuzados param rodovia para dama de rosa atravessar no Rio de Janeiro. Se eu grifasse no Rio de Janeiro, dava ideia de lugar. Eu grifei novamente o para e aqui eu tenho para quê? Será que tem o mesmo sentido? Então, claro que aqui é uma pequena notícia que eu criei para colocar no meu slide para te ensinar.
que homens capuzados param por rodovia com qual objetivo? Para a dama de rosa passar. Então, finalidade. Então, tá vendo aqui? Dá uma lida só, vê se você entende. Não vai precisar do meu palpite, vai? Bom, dessa notícia aqui que eu creio que você pausou o vídeo. Eu tenho certeza. Vou ler só essa parte aqui, ó. Homens encapuzados fecharam 2 faixas da via para que uma mulher, usando um vestido rosa, atravessasse. Olha o para aqui também, da ideia de finalidade. Lembrando que tanto a conjunção, quanto uma preposição, quanto um advérbio, e tem tantas conjunções, depende do contexto que está inserido. Olha essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, riquíssima. Quantas coisas eu posso trabalhar aqui dentro? Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Algumas expressões destacadas, essas expressões me fazem lembrar que existem na língua portuguesa conjunções adversativas, conjunções adverbiais. Nessa daqui, ó, no entanto, eu gosto de analisar dessa forma. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Porém, ele está cá dentro. Mas ele está cá dentro. No entanto, ele está cá dentro. Tá vendo? No entanto, eu falei o porém, quantas conjunções também não iriam prejudicar o sentido, eu poderia colocar aqui no lugar. Esse, no entanto, dá ideia de quê? Eu consigo substituir na minha mente o porém, pelo mas. Então, dá ideia contrária. Professor, ideia contrária? Sim, ideia oposta. Então, gastei 1 hora pensando no verso. A pena não quer escrever. Porém, contudo, no entanto, ele está aqui dentro. Então, da ideia contrária, ideia diversa, ideia oposta, depende como vai estar a opção sua de marcar. Como você vai responder. E cá dentro, ideia de lugar. Então, as expressões, elas dependem do contexto. Olha, essa daqui, ele está cá dentro, não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda minha vida inteira. Lindo poema. Mas eu tenho outra conjunção destacada. Se você observar esse mas, eu dei até o exemplo do mas, viu? Anteriormente eu coloquei 2 frases para você com mas. Um com mas, outro com mas também. Se você voltar o vídeo da aula, você vai se lembrar. Esse mas aqui dá ideia também contrária. É uma conjunção adversativa, conjunção coordenativa adversativa e, no entanto, também uma conjunção adversativa, conjunção coordenativa adversativa. Então, tanto no entanto quanto mas me passam a mesma ideia. Ideia contrária, ideia oposta. Entendeu? Eu com certeza você entendeu e deve estar anotando. E aí, prestou atenção em tudo que eu falei? Você observou que falei sobre advérbios, conjunções, preposições, sabendo que as conjunções são várias. Não cabe na aula ensinar tudo, mas eu tenho certeza que você anotou. Por quê? Porque faz parte, me ajuda. O que me ajuda? A aula de hoje me ajuda a entender o contexto, a entender o texto. São os elementos conectores que vão atribuir sentido ao meu texto, ao seu texto. Ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa, trabalhando o descritor 15 para a prova do SAEB. Eu, professora Gisele Manhães, de língua portuguesa. Então, um abraço e até a próxima!